Olá, meu querido, minha querida. Lucas 17, verso 20 e 21 diz assim a palavra do nosso Deus. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu e lhes disse: O reino de Deus não vem com aparência, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus é Rei, Senhor. Ele veio ao mundo e implementou o seu reinado. E como rei, como líder de um reinado, esse reinado tem seus princípios e leis estabelecidas por Deus. Se queremos pertencer a esse reino, se queremos fazer parte disso, nós temos que nos submeter às leis do próprio Senhor Jesus. A grande dificuldade que o Evangelho enfrenta em todas as épocas é que muitas vezes os homens querem moldar o Evangelho aos seus interesses. O reino de Deus é atemporal, ele não se molda às vontades humanas, nem à sociedade e aos costumes da época em que vivemos, mas nós devemos nos converter ao reino de Deus e aos princípios desse reino. Somos nós que temos que nos submeter à palavra de Deus e não o contrário. Por isso que se queremos ser cristãos, ou seja, imitadores de Cristo, pequenos cristos, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a fundo os ensinos de Cristo Jesus e precisamos ser transformados pela palavra de Deus, precisamos ser lavados pela palavra de Deus. Nós não podemos querer trazer os nossos vícios, as nossas opiniões, as nossas vontades e tentar implementá-las no reino de Deus. Temos visto muitos escândalos, muitas maldades, muitas vergonhas cometidas por aqueles que se dizem cristãos, e a Bíblia nos falou sobre isso. Jesus disse que viriam os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Infelizmente, muitos se dizem cristãos, fingem uma conversão ao Evangelho, mas na verdade eles continuam querendo fazer as suas próprias vontades. Por isso, em Romanos 12, Paulo diz: não vos conformeis a este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma desse mundo. Pedro vai dizer na sua carta que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais. O Evangelho vem trazer mudanças. Eu não posso trazer os meus vícios para o reino de Deus. O Evangelho tem que trazer mudança, meu amado e minha amada. Ele tem que mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Nós somos cristãos, nós devemos imitar e agir como Cristo agiu. Será que Cristo agiria e tomaria as decisões que você tem tomado e a maneira que você tem agido? Será que ele falaria como você fala? Ele iria nos lugares que você vai? Será que Jesus hoje seria racista? Você acha que é possível ser cristão e ser racista ao mesmo tempo? Infelizmente, nós temos pessoas que se dizem cristãs, mas são racistas. Será que Jesus seria homofóbico? Nós, como cristãos, nós entendemos que a homossexualidade é pecado. Romanos 1 é muito claro sobre isso. Mas nós pregamos o arrependimento a todos. Aqueles que mentem, aqueles que fornicam, aqueles que adulteram, aqueles que invejam, precisam se arrepender. Mas nós respeitamos e amamos a todos. E aqueles que não quiserem se arrepender, nós iremos respeitar. Nós não vamos fazer piadas, nós não vamos ter atitudes preconceituosas, nós não vamos desprezar, nós não vamos ofender. Nós jamais podemos agredir alguém, nós somos cristãos, nós não usamos da violência. Em último caso, para a defesa própria. A Bíblia fala sobre a legítima defesa, mas fora isso, jamais. Como eu posso ser um cristão e odiar as pessoas? Como eu posso ser um cristão e não perdoar? Como eu posso ser um cristão e ser vingativo? Se Paulo diz em Romanos 14 que não vos vingueis, pois minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Como eu posso ser um homem cristão e ser um machista? Que me acho superior à mulher? Como eu posso levantar a mão para agredir uma mulher se a Bíblia diz que eu devo amar a mulher como Cristo amou a igreja? Como eu posso ser um cristão e ser tomado por sentimento de superioridade? Os judeus tinham esse sentimento. E quando Jesus implanta o seu reino, eles tiveram dificuldades com isso. Até Pedro, depois da ascensão de Cristo, depois do Pentecoste, em Atos 10, quando ele tem a visão e Deus diz, mata o porco e come, Pedro diz, não, Senhor, porque eu nunca coloquei algo imundo na minha boca. E Deus disse, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Porque ali Deus estava mostrando a Pedro que a salvação também era para os gentios, que não havia mais superioridade, que não havia mais divisão e barreira.
que estavam todos debaixo do pecado e precisavam da salvação e da graça em Cristo Jesus. Jesus veio implementar o seu reino na minha e na sua vida. E se nós somos cristãos, nós devemos obedecer às leis desse reino, que é muito maior e superior às leis humanas. Devemos nos submeter às autoridades, porque Paulo nos ensina isso em Romanos 13, desde que as leis das autoridades não se tornem contra a lei de Deus, porque acima de tudo, como diz Pedro e João perante o Sinédrio, nos importa obedecer a Deus e não a homens. Se o mundo ensina a vingança e o ódio, Jesus ensinou o amor inclusive aos seus inimigos, que devemos amar os nossos inimigos. Se o mundo vive uma vida de mentira, nós falamos a verdade. Nós estendemos a mão àqueles que nos feriram e falaram mal de nós. Nós somos diferentes, nós não somos desse mundo. O mundanismo tem entrado dentro das igrejas, porque as igrejas têm desejado as coisas desse mundo e não as coisas do reino de Deus. Porque as coisas de Deus são do céu. Jesus disse para Pilato, o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os meus lutariam por mim para que eu não fosse entregue nas tuas mãos. Jesus foi a maior prova viva e exemplo para nós de que nós devemos ser diferentes nessa terra. Pedro vai escrever à igreja dizendo, escrevo-vos a peregrinos e forasteiros. Nós não somos daqui. Não podemos deixar que os desejos, a cobiça, as coisas desse mundo dominem o nosso coração, como Jesus ensina em Lucas 21:34 aos discípulos. Acautelai-vos para que o vosso coração não seja sobrecarregado dos cuidados dessa vida, da glutonaria, das coisas desse mundo, e aquele dia venha de surpresa. Estamos muitas das vezes envolvidos demais com esse mundo e estamos nos distanciando dos princípios do reino de Deus. E esses princípios são imutáveis. Ou eu e você nos submetemos ao reino de Deus e nos submetemos aos princípios de Cristo Jesus e nos tornamos uma nova criatura, ou então jamais entraremos no reino dos céus. Que possamos entender isso, que possamos deixar de lado toda a superstição. Cristãos que acreditam em horóscopo, que blasfêmia, que pecado, que loucura, Deus controla tudo e governa tudo. Cristãos dominados pelo ódio, pela vingança, pela avareza, racistas, machistas, homofóbicos. Não, então você não é um cristão. Um cristão deve agir e andar como Cristo agiu. É difícil. Travamos uma luta diária contra a carne, mas para isso Jesus deixou o seu Espírito Santo. Por isso devemos orar, ler a Bíblia, nos quebrantar diante de Deus, pedindo perdão, nos arrependendo e mudando as nossas atitudes. Porque só assim seremos um discípulo de Cristo Jesus. Só assim então seremos verdadeiros embaixadores desse reino tão glorioso. Que Deus te abençoe, querido. E que eu e você possamos fazer parte desse reino em nome de Jesus.